Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review. E aqui está comigo, né, mais uma obra, né, da coleção, né, coleção bíblica Loyola. Essa aqui é o número 1. São mais de 80 livros dessa coleção. Talvez você acompanhe o nosso canal e não esteja atento para esta coleção da Loyola. E aqui vai falar sobre os evangelhos, né? Mateus e Marcos, 600, olha só. O cara é 621 páginas. Eu gosto, bonita essa capa aqui. Olha, sensacional. Fica comigo até o final do vídeo, né? Para você ver o sumário, alguns trechos desta obra. Sensacional. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você não faz parte da família ainda, não se inscreveu? 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto. Agora já faz parte da família Point. Se inscreve aí, né? Ative o sininho da notificação aí, deixe seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. E eu te peço também, rapaz, ajuda o canal a crescer e compartilha aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, grupos de Facebook, divulga aí o canal para que essa família possa crescer cada dia mais, tá certo? Como tenha crescido, né? Graças a Deus. Então, fique comigo aí até o final do vídeo, vou mostrar detalhes interessantes. Só lembrando a você, se deseja estudar teologia, na descrição do canal nós temos aí uma parceria com o curso, né? Teologia no Viés Pentecostal, com a Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus, cursos totalmente EAD, com certificado, e com histórico, tudo com mando figurinha, tudo bonitinho. Pagamento único, você não vai pagar mensalidade, você pode pagar no cartão. Tem curso de básico, né? Básico em teologia, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Dá uma olhadinha na descrição do nosso vídeo. Se você adquirir o curso através do nosso link, você vai estar abençoando o canal Ponte Teológico, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Muito interessante essa obra aqui. Os autores Rinaldo Fabris e Giuseppe Barbaglio. Vamos ver quem são esses autores. Rinaldo, já faleceu em 2015, estuda teologia na Universidade Lateranense e Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que é um instituto teológico muito famoso lá na Itália. A partir de 66 atuou principalmente como exegeta do Novo Testamento, foi professor na Escola Teológica do Seminário de Udine e Gorizia, na Itália, e diretor da Revista Bíblica Italiana. Fez parte da Comissão Científica de Bíblia, Associação Leiga e de Cultura Bíblica. E o Giuseppe Barbaglio morreu em 2007, né? Já morreram idosos, né? Formou-se em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Ensinou a Sagrada Escritura na Faculdade Teológica de Milão e dedicou-se especialmente ao estudo do ambiente do Novo Testamento e do Jesus histórico. Olha, então essa obra aqui é, na verdade, um comentário, né, 625 páginas, ó, de peso, um comentário de Mateus e Marcos, certo? Então o sumário é bem sucinto, né? Vamos ver o ano aqui dessa obra aqui. Foi publicado originalmente em 78, ó. Tem um tempinho, né? Foi publicado aqui no Brasil pela Loyola em 2014. Só lembrando você, pessoal, você que deseja fazer parte do nosso grupo WhatsApp, da família Point, né? Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você poderá fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Se você se tornar nosso apoiador, a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, torne-se nosso apoiador. Fazendo isso lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp e você estará sorteando dentro em breve, quando nós batermos a meta financeira, que você vai ver lá na plataforma, sorteando todos os meses livros de teologia como este para os apoiadores. Tá certo? Mas primeiro a gente precisa bater a meta lá. Mas se você se tornar apoiador agora, eu já te coloco no nosso grupo do WhatsApp, você vai estar participando ali das divulgações, das promoções, enfim, dos lançamentos teológicos, você fica bem informado em primeiro lugar. Aqui, ó, índice do primeiro volume, tem a nota tradução brasileira, ok, né? Todas aquelas introduções, introdução geral aos evangelhos sinóticos, parte da página 11, então ele vai até a página 32, né? Com introdução aos sinóticos. Importante a pessoa ler isso, né? Aí tem o Evangelho de Mateus. Eu estou colecionando todos os meses, comprando pelo menos um volume dessa coleção, são mais de 80. Essa, se não me engano, é a 15ª ou 16ª da minha coleção. Estou colecionando. Aula sensacional. Evangelho de Mateus, ó, tradução e comentário de Giuseppe Barbaglio, introdução, texto e comentário. Aqui, ó, interpretação do Sermão da Montanha, o indivíduo da comunidade cristã, matrimônio e divórcio na igreja de Mateus,
o Evangelho de Marcos, tá vendo? Introdução, texto e comentários, notas, os irmãos de Jesus, demônio e endemoniados no Evangelho de Mateus, os milagres de Jesus nos Evangelhos de Marcos, o segredo messiânico e a cristologia do Evangelho de Marcos, discípulos e comunidade no Evangelho de Marcos, Jesus diante de sua morte, o processo de Jesus, motivos da condenação à morte, e fecha aqui. Aí tem aqui o prefácio à tradução brasileira, né? Então vamos já adiantar aqui. Acho interessante a introdução, né? Introdução geral aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Então, possivelmente, o volume 2, né? Se não me engano, com certeza o volume 2 vai tratar sobre Lucas e João, né? Esse é o volume 1, Mateus e Marcos. Só para você sentir mais ou menos como é que eles escreveram, ó. A partir do momento em que a vida de Jesus tornou-se um fato público com a execução do Rabi de Nazaré em uma Páscoa hebraica dos anos 30 depois de Cristo, também a história de suas palavras e de seus gestos começou a ser um assunto público, sujeito às regras do controle social. Além disso, o ambiente e a tradição cultural judaica palestinense do século I, nos quais Jesus falou e agiu, não só lhe ofereceram os modelos de pensamento e ação e os instrumentos linguísticos, mas condicionaram também a interpretação e a transmissão de suas palavras e de seus gestos. Quando começou a imigração dos grupos cristãos para além dos confins da Palestina e da área cultural judeu-alienística, toda a mensagem e a obra de Jesus tiveram de sofrer uma tradução cultural empreendida por cristãos de língua grega. Os 3 evangelhos sinóticos podem ser considerados o ponto de chegada dessa evolução histórica, na fronteira entre a primeira e a segunda geração cristã, em torno dos anos da catástrofe judaica, anos 66 a 70, guerra que se conclui com a destruição de Jerusalém. A migração cultural não termina aqui, porque os 3 opúsculos, como de resto toda a Bíblia, quando foram introduzidos na área cultural de língua latina, tiveram de adaptar-se a uma nova tradução que desembocou através de uma longa gestação na versão Vulgata, ou versão difundida e comum, aceita oficialmente para a Igreja Ocidental. Na época do Renascimento, com a redescoberta e valorização dos textos gregos originais, preparou-se o caminho para a nova virada dos evangelhos, a tradução nas línguas modernas. Deste modo, os opúsculos ou evangelhos sobre Jesus de Nazaré se inserem no ritmo de evolução cultural moderna. Agora surge espontaneamente uma série de interrogações. Quem pode garantir a fidelidade e a autenticidade do material evangélico? É possível ainda reconstruir o significado original do gesto e das palavras de Jesus? Esse significado, admitindo-se que seja possível encontrá-lo inato, tem ainda algo para dizer aos homens de hoje? Vários comentários. Vejam, eram teólogos católicos, mas que citavam aqui, ó, Oscar Cullmann, que foi um teólogo luterano lá. Novo Testamento de Oscar Cullmann. Eles leem também os teólogos protestantes, vice-versa, né? Teólogos protestantes leem teólogos católicos leem protestantes. Aqui os evangelhos, o evangelho e os evangelhos. Se você quiser parar aí o vídeo para ler detalhes aqui, tá vendo? Muito interessante, né? Uma obra sensacional. Como aparecer os evangelhos, ó. Tá vendo? Ali citando aqui o Rudolf Bultmann, né? Teólogo luterano também aqui, ó, tá vendo? Então, na academia, nos estudos acadêmicos, eruditos, pessoal, não há esse preconceito, não. Ah, o teólogo católico não lê, o teólogo protestante e o católico não lê. Não, eles leem, dialogam entre si, né? Sem nenhum estresse, tá certo? Olha lá. Então, na introdução, eles vão entrar nessas questões, ó, hipóteses e soluções atuais, história da tradição evangélica, a história das formas da redação, entendeu? Todas essas questões vão ser debatidas. Aqui, ó, vai falar sobre sinóticos, obviamente tem que falar sobre a fonte Kelly aqui, ó. Fonte Kelly que serviu a Mateus, Marcos e Lucas. Com a letra Q do vocábulo alemão Kelly, fonte indica-se a forma pré-sinótica da tradição que recolhe, de modo particular, as sentenças de Jesus, comuns a Mateus e a Lucas. Na apresentação atual desta hipótese, as particularidades e autonomia de Mateus e Lucas explica-se com a utilização de material próprio e com o trabalho redacional dos evangelistas. Além disso, permanece aberta a discussão da determinação da fonte Kelly. É uma fonte escrita ou oral. Por fim, até a relação com Marcos é objeto de pesquisa. Trata-se do Evangelho de Marcos atual ou de uma outra edição. Tá vendo? Como os textos dos evangelhos chegaram até nós. Então, tudo isso, antes de entrar propriamente nos comentários, você tem que ter uma noção, né, cara?
Então não é uma obra só para consulta, é uma obra que você precisa ler, quem sabe é de capa a capa, os evangelhos e a história de Jesus, tá certo? Então ele vai até a página 30 e poucos aí, com a introdução. E eu já deixei separado aqui, ó, Mateus 23, que é aquele texto onde Jesus desce a lenha nos fariseus, uma crítica ferrenha acerca dos líderes religiosos. Como é que ele comenta? Ó, não façais como eles. Aí coloca o texto aqui que vai comentar, capítulo 23, versículo 1 a 12. Coloca textos, né, paralelos nos sinóticos, Marcos e Lucas, até Mateus 23, né? Ele vai comentar aqui do versículo 1 até o versículo 12. Então ele começa, ó. Como acontecera com o discurso da montanha, também este, segundo a observação introdutória, é dirigido à multidão e aos discípulos. Na realidade, Mateus se dirige aos judeus do seu tempo e do seu ambiente e, de maneira particular, aos crentes da sua igreja. A exortação inicial para seguir o ensinamento amplamente reconhecido dos mestres da lei e dos fariseus, mas para dissociar-se da sua conduta é surpreendente, porque a doutrina rabínica, e não só a sua praxis, já tinha sido contestada por Jesus. Além do mais, este discurso põe em causa até a interpretação da lei dada pelos mestres judaicos e pelos fariseus. Trata-se de dois versículos ausentes em Marcos e Lucas, de indiscutível proveniência judeu-cristã, que reflete ponto por ponto a mentalidade dos convertidos fiéis às tradições e aos usos judaicos e reunidos em torno da autoridade de Tiago. E nós sabemos que na igreja de Mateus, o elemento judeu-cristão tinha um papel importante. O evangelista, pois, refere-se a este reconhecimento da função magistral dos mestres da lei e dos fariseus apenas para evidenciar a dissociação neles entre o dizer e o fazer, e, sobretudo, para prevenir os crentes. Perdão. Segue-se um texto unitário, versículo 4 ao 7, que traça dois esboços do retrato dos interessados. Eles impõem à consciência do povo o fardo muito pesado de minuciosíssimas e numerosíssimas prescrições tiradas da lei divina, mas sem comprometer-se pessoalmente com elas. Jesus tinha tido piedade das vítimas de tal opressão. Vinde a mim, todos vós que vos fatigais e vos curvais sobre um fardo pesado, e eu vos libertarei daquele peso. Uma tradução bem diferente da que a gente conhece, né? Mateus 11, 28. Aqui ele denuncia a arbitrariedade da imposição e a incoerência da atitude dos mestres judaicos. Em segundo lugar, eles ostentam a prática da lei, dedicando as suas obras à admiração do povo. De fato, deste modo, buscam a si mesmos e não a vontade divina, erguendo um pedestal à sua vaidade, traindo a adesão ao Senhor. Trata-se de observância, não de obediência. Uma importante sessão no Sermão da Montanha já tinha exortado a fugir do egocentrismo religioso. Não pratiqueis a vossa religião para obter a admiração das pessoas. Não podeis esperar nenhuma recompensa do vosso Pai Celeste. 3 exemplos oferecem uma relevância plástica da teatralidade religiosa dos fariseus. Trazem sobre a fronte e sobre os braços estojos vistosos que contém pequenos pergaminhos onde está impresso o texto hebraico de passagens importantes da lei divina, que estão em Êxodo 13, né? Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11. Na realidade, todos os israelitas, durante a oração da manhã, os traziam, interpretando ao pé da letra a ordem de Moisés de ter sempre presente as palavras de Deus. Mas eles os aumentavam com um sinal de seu apego extraordinário à palavra de Deus. Do mesmo modo, davam destaque a um outro uso religioso dos judeus que, por indicação bíblica, aqui em Números, Deuteronômio, penduravam franjas nos 4 lados das vestes como sinal mnemônico dos mandamentos de Deus. Por fim, ambicionam os primeiros lugares das celebrações profanas e sacras e se fazem reverenciar pelo povo, com saudações prolongadas e com títulos honoríficos. Note-se que aqui não está em questão uma vaidade genérica, mas a ambição de serem reconhecidos como pessoas particularmente pias e fiéis à lei divina. Não se sai do motivo da ostentação religiosa que instrumentaliza uma fachada de honestidade para fins de baixo arrivismo e de vaidosa distinção social. Aproveitando o motivo da procura farisaica de títulos honoríficos, Mateus acrescenta uma advertência aos chefes da comunidade cristã. O evangelista deve ter constatado na sua igreja comportamentos ambiciosos e orgulhosos por parte dos responsáveis, que imitavam mais os mestres judeus que o Senhor. No mundo judaico, de fato, estavam em uso epítetos gloriosos para
os grandes intérpretes da lei divina como mestre, pai e líder. Porque é uma pegada bem acadêmica, bem erudita, né? Um linguajar sensacional aí, um vocabulário rico, sensacional. Lá, 7 invectivas. Tá vendo? Ele ainda comentando ainda lá no capítulo 23 de Mateus, verso 13 a 16. As notas aqui embaixo. Tá certo? É interessante que ele coloca, né, o texto bíblico, né? Qual que era? Texto bíblico lá. Aí depois ela vai vir aqui comentando até o 36, ó. Aí, ó. O texto de Mateus se afasta da bela composição de Lucas, que compreende 13 invectivas contra os fariseus. Enfim, aí você pode parar o vídeo aí, ó, para você ler, para você perceber a maneira como eles escrevem. Tipo de obra sensacional, né? Essa coleção bíblica Loyola aqui, nota 10, estamos adquirindo, né? Muito legal, muito bacana. Acho que deu para você ter uma ideia, né? Ter uma noção aí da maneira como eles escrevem. São teólogos, são eruditos, né? Católicos, mas que certamente temos muito a aprender também, né? Compartilhando conhecimento e adquirindo conhecimento. Tá certo? Diz para mim aí se você está no seu radar. Diga para mim aí se você também está colecionando esta obra aí, esta coleção bíblica Loyola, esse é o volume 1, olha, são mais de 80, né? Eu já tenho já uns 15, acho que esse é o 15º, 16º livro da coleção. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima!